Marta, se apresenta aí para a galera, conta para eles um pouquinho da sua Sobre profissão, mim? principalmente, sim, cidade onde você mora, para deixar claro que você mora numa cidade e não representa todo o sotaque do estado, né? Porque pode ser que Verdade. tenha outra Diferenciação. variações na língua. Isso, com certeza. Então, em primeiro lugar, boa noite, né? Eu quero, ó, já falei o né aqui, tá? Um vício linguístico. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, essa oportunidade, porque é, nós estamos alcançando um número bem maior de pessoas em outros lugares, estamos cruzando as fronteiras, né? Tanto do Brasil como de outros países. Eu me chamo Marta, é, normalmente me conhecem como Marta Alexandria, que é o nome que eu utilizo como guia de turismo, sou guia de turismo aqui no estado há 15 anos, como regional. Recentemente consegui a qualificação de guia nacional e das Américas, onde eu vou poder atravessar as fronteiras tanto do estado como do Brasil como da América do Sul. Também atualmente sou estudante de letras, no caso letras, libras, língua de sinais, estou aprendendo, tá? Sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia e Letras Libras também pela Universidade Federal de Rondônia, a qual estou fazendo justamente por conta da profissão guia de turismo, que é um público que não é muito absorvido pelo turismo, então isso traz a acessibilidade. E todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Então, quando você me Sim. convidou para fazer essa live, ela é bem diferente das outras lives que nós fazemos. Geralmente nós falamos somente do turismo e algumas coisas que agregam o turismo e aquele atrativo. Hoje não, hoje a nossa live eu vou falar um pouquinho, gente, eu não vou me aprofundar em cada atrativo, eu vou apenas apresentar alguns do que nós temos aqui, porque são muitos. E assim, o estado tem uma miscigenação muito grande de pessoas de vários lugares do Brasil e também de outros lugares do mundo. Então, assim, essa variação linguística, ela tem hoje aqui em Porto Velho nós temos mais nordestinos por conta do processo migratório e outros ciclos. Então, assim, tem essa influência nordestina. E temos outras nações aqui também que vieram para cá por conta da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Indo para a região mais sul do estado, nós temos aí pessoas do Paraná, pessoas do Rio Grande do Sul, de todos os estados do Brasil, pode-se dizer assim. Então, a variação linguística aqui é muito grande. Sim, sim. Me conta um pouquinho, por exemplo, do estado, sendo também que você está se dedicando com a questão do turismo, o que você mais gosta do seu estado? Isso que você acha que, conhecendo Mais outro estado, interessante. você acha que nenhum desses poderia ter o que tem a Rondônia, o estado de Rondônia? Olha, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas, mas eu acho assim, nós temos uma diferenciação que eu acho bem interessante, que eu falo principalmente para os meus visitantes, as pessoas que eu acompanho. Nós somos um estado onde nós temos todos os climas, digamos assim. Quem gosta do calor fica mais centrado na região de Porto Velho, porque nós estamos a 100 metros acima do nível do mar, então a tendência é ser mais quente, é mais plano. Quem gosta do frio vai mais para o Cone Sul, que chamamos aqui de Cone Sul, que é a região sul do estado, que faz fronteira mais fronteira com o Mato Grosso, que é a região de Vilhena, de Paraná. Então, assim, são áreas bem mais altas, né? Que chega a 400, a 500 e poucos metros de altitude em relação ao nível do mar. Porém, nós temos um local que tem um ponto mais alto, que é acima de mais de 1.000 metros de altura, que é o Pico do Traquá, que fica em Guajará-Mirim, já que é outra região. Essa Guajará-Mirim é fronteira com a Bolívia. E aí nós temos a Tá, influência, né? E temos um pouco do espanhol para quem mora naquela região. tá, Então, assim, uma coisa que eu acho bacana é justamente a nossa questão do clima, essa diferenciação e para todos os gostos, todos os costumes. tá. Eu acho isso Se bom. você... a Marta comentou para mim que ela também gosta do espanhol. Falando de turismo, turista, por exemplo, você poderia comentar para a gente quais são os turistas que você acha que maiormente recebe, estrangeiros principalmente? Assim, No que meu você lembre, caso, argentinos, assim.
Eu já acompanhei grupos de peruanos, já acompanhei equatorianos também, já acompanhei, e tive a oportunidade também de colombiano e português. Argentinos também, já acompanhei grupos argentinos. E assim, para mim, nessa questão, o espanhol foi de fundamental importância para a comunicação, para ter Tá. esses grupos. Tem aqui a Grace que comenta uma mulher inteligente, estudiosa. Parabéns, Obrigada. Marta. Temos o Jesus Mujica, né? Que é o nome do espanhol Mujica, tá do Chile também, obrigado. E eu esqueci o nome aqui. Tem o nome da. Ela deu a hora o horário de Portugal. São Eu uma vi que hora. era uma hora e acho que 30, 1 hora e 15 minutos, mais ou menos assim, Sim. de diferença Pessoal, do local que ela é, está. a gente. Na verdade, foi a Marta que ela fez toda essa apresentação que a gente vai mostrar para vocês hoje. Assim que esse material vem de uma rondoniense, diretamente com muito carinho para vocês. Algumas imagens apenas para ilustrar, né? Perdoem se no momento na live ela não vai ficar muito boa pela internet, mas depois na edição eu vou corrigir tudo isso, vai ficar bem bonitinho, tá? Só para a gente ter um Uma guia no noção. momento da fala. Sim, uma noção na fala e para ela também poder explicar as coisas com um pouco mais de detalhe, né? Então eu vou mostrar aqui que ela aprontou para a gente, que é os principais pontos turísticos, nossa linguagem e nossos sotaques. É o tema que ela Tema que... escolheu, o nome que ela escolheu para o nosso tema de hoje. Eu gostei bastante. Então, o Obrigada. primeiro lugar é a estrada, perdão, de ferro Madeira Madeira. Mamoré. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Tá. Você está passando a imagem? Porque para mim acho que está travada a sua imagem. Estou ouvindo sua voz, Ah, mas a sim, estou imagem para mim passando está sim. travada. Tá, porque eu estou vendo só você. Então, como eu falei, eu não vou aprofundar muito nesses temas, porque da última live que eu fiz, falando sobre Porto Velho, nós não saímos da estrada de ferro. Aí, como nós temos um objetivo aqui para falar mais sobre a linguagem, a questão dos dialetos, a questão dos sotaques, então é mais uma pincelada, e em outro momento, quem sabe, a gente possa estar abordando cada vez mais a respeito desses temas, né? E a Sim, gente não pode falar do turismo em Rondônia, não pode falar do turismo em Porto Velho e da cidade de Porto Velho sem a gente falar do Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Foi por conta dela que a cidade surgiu, foi por conta dela que a cidade tem essa miscigenação muito grande de povos, porque para que ela fosse construída vieram mais de 50 nações para cá, para fazer essa construção. Então ela surgiu no início do 50 século XX, nações. 50 nações que tem em registros históricos, tá? Foram milhares de trabalhadores que chegaram, né, diferentes nacionalidades, e essa nacionalidade fez com que houvesse essa pluralidade cultural e essa característica que nós temos na cidade, ou seja, como eu falei antes, é uma miscigenação. E tudo isso influenciou na questão da nossa gastronomia, influenciou na questão da nossa fala. Inicialmente, Porto Velho, na época da Estrada de Ferro, aqui nós falávamos português, era o inglês, que era o idioma mais falado aqui, por conta da Tá, construtora, que era estadunidense. Né? Então, nós aí já começamos. Os jornais da época eram escritos em inglês. Então, aí entendi. você já começa a entender um pouco desse conteúdo e por que a gente tem essa mistura toda. Além dessa mistura de nacionalidades, que vieram indianos, vieram árabes, temos aqui famílias árabes, egípcios, portugueses, espanhóis, barbadianos, europeus de modo geral. Então, assim, temos uma mistura muito grande, uma influência muito grande. Então, muitos deles, estima-se que durante essa construção morreram mais de 6 mil pessoas. Por quê? Somos uma região tropical, uma região endêmica. Então, imagine você, um europeu, vindo para cá. Hoje nós temos uma temperatura média de 23 graus mínima, no máximo 30 e poucos. Já houve dados de chegar a 40, mas a sensação térmica praticamente é essa.
Então, assim, nós chamamos de mormaço. Olha aí a primeira palavra, tá? Mormaço. O mormaço que a gente... Como é que eu posso explicar o que seria o mormaço? Sabe uma sauna? Quando você está dentro de uma sauna e ela está quente, você transpira, e o suor praticamente fica preso na sua pele. Isso é uma sensação de mormaço, tá? Aqui, por exemplo, choveu um pouco e aí você sente, de repente, uma temperatura elevada. Isso dá por conta da umidade relativa do ar que nós temos, que é muito intensa, muito alta. Então, daí a gente sente esse mormaço. Então, imagine na época da construção da ferrovia, o europeu vindo para cá e sentindo essa temperatura. Daí, então, muitos morreram de doenças, como beriberi, que é uma doença da época, febre amarela, malária, que é uma doença tropical, dentre outras. Estima-se que foram 6.000. Não posso dar dados exatos, mas de acordo com os livros de história, é mais esses dados que são destacados, tá? No caso, a hidrovia que permitiu que essa construção acontecesse foi o nosso Rio Madeira, o esplendoso Rio Madeira, que hoje você pode estar fazendo um passeio turístico no Rio Madeira, um passeio de 1 hora mais ou menos, onde você pode contemplar essa beleza natural. Tá? A cidade de Porto Velho fica às margens do direito do Rio Madeira. Somos a única capital do Brasil que faz fronteira com outro país, no caso a Bolívia, e também fazemos fronteira com outros estados, no caso o Amazonas e o Acre. E o Acre, isso. E o Acre. E Porto Velho é a maior capital em extensão territorial do país. Agora apareceu a imagem para mim da estrada do complexo. Na verdade, essa imagem aí é do complexo ferroviário, tá? Esse complexo hoje ele está fechado para visitação, está passando por uma revitalização e de acordo com o gestor local, essa revitalização está querendo que seja entregue até o período anterior às eleições. Tá? Então, se você está visitando Porto Velho ou quer vir a Porto Velho neste momento, infelizmente, isso é um local que não será possível de visitação, bem como outros devido, no momento, à questão da pandemia, o Covid-19. Então, devido ao Covid-19, muitos lugares estão fechados para visitação. Tá? Então, sugiro que se vier aqui, entre em contato para saber direitinho como é que está os horários e a questão dos atendimentos. Bom, tá. Vou colocar aqui outro lugar, né? 3 caixas de água. Que outro... 3 caixas d'água. Hoje elas são símbolos da cidade de Porto Velho. Também, elas, no caso, são do período da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A capacidade delas são de 200 litros. E o projeto de construção delas foi da Chicago British Iron Works, né? Ele, no caso, vieram 3, as 3 vieram em momentos diferentes. Ambas tiveram o prazo de 1910 e 1912, tá? Essas 3 caixas d'água. Hoje elas não funcionam mais, é somente símbolo, faz parte do brasão da bandeira do município de Porto Velho. E hoje elas são como cartão postal. Né? Essas caixas d'água são pintadas de preto, não tem de preto, mas na cor original, a parte de cima delas era branca. Né? Então, durante muito tempo, elas abasteceram a cidade. E no ano de 1957, elas foram totalmente desativadas e tombadas como patrimônio histórico no ano de 1988. Hoje é um cartão postal, fica na praça chamada 3 Caixas d'Água, né? Alguns chamam 3 Marias, né? Mas popularmente é conhecido como 3 Caixas d'Água. Eu não usamos 3 Marias, mas as 3 Caixas d'Água. Então, é um local aberto. Qualquer pessoa que visita Porto Velho, independente de como estamos agora ou não, você pode ir lá tirar uma foto tranquilamente. Tá? Você pode passar para outra. Agora temos o prédio de relógio. Isso, esse prédio do relógio, mais conhecido como prédio do relógio, é o prédio do relógio da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele funcionou por muitos anos, onde funcionava a administração da Estrada de Ferro, que quem é a série Médio Maria que passou, teve uma ideia de como é que era e como foi. Ele foi inaugurado no ano
15 de janeiro de 1950. Esse prédio hoje funciona atualmente a administração, a Prefeitura de Porto Velho está sediada lá, a administração, o gestor, no caso, nosso prefeito, está nesse prédio hoje. Mas em tempos anteriores ele também funcionou como um local onde tínhamos museu, tínhamos a Fundação Cultural do Estado, a Superintendência Estadual de Turismo. No caso, esse prédio, ele tem uns vitrais que compõem o estilo moderno, né, da primeira metade do século, aonde ele representa os ciclos econômicos da região e as linhas férreas, e o próprio Rio Madeira, e também os galpões de estrada de ferro, né? E também apresenta um corte de defumação da seringa, ele apresenta também o índio, um pouco da fauna da região amazônica. É bem interessante esse prédio. Porém, hoje, por ser parte da administração, não é tão acessível a visitação, a menos que você tenha autorização. Não é um prédio de visitação como era antigamente. Tá? Então, temos outro lugar turístico, que é a Catedral. Ai, perdão, que a câmera Catedral virou. Sagrado Catedral. Coração de Jesus. Isso. Essa é a nossa catedral. Ela teve sua pedra fundamental lançada em 3 de maio de 1917. E no ano de 1927 a catedral teve sua construção definitiva iniciada. Essa catedral, ela tem ao lado dela um museu onde você pode conhecer todo o processo de construção da catedral, né? Toda a origem dela. Tem fotos, desde o primeiro pilar até os demais, aonde ela foi construída antes, por que ela foi para esse local. Então ela tem todo um contexto histórico nesse museu onde o visitante pode conhecer. E dentro da própria catedral temos uns arcos e temos também nas janelas uns vitrais que foram doados por famílias da sociedade da época, do período da época e sociedade local. Então, assim, são vitrais que... Pode falar. Não, tranquilo. Vamos lá. É que eu ia comentar que Pode falar. Que como a gente está passando essa imagem, depois eu vou colocar bem certinho na live. Além disso, as pessoas que quiserem, podem me passar o e-mail depois, eu compartilho essa apresentação, esses slides que a gente está mostrando aqui, e no final vocês vão ter o contato da Marta. Tem no final o e-mail dela e o e-mail de contato dela, para vocês entrar em contato com ela se vocês quiserem aprofundar a respeito de algum tema desses que a gente está passando por aqui hoje. Ok. Tá. Você Pode continuar. Porque se a gente for aprofundar, é mais para conhecerem, tá? Porque cada local, cada atrativo apresentado, ele tem todo um contexto histórico, geográfico, tem todo um contexto que faz parte da construção de Porto Velho. E se a gente for ficar muito tempo em cada um, a gente não vai chegar, né, no principal. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta pode fazer. Se eu sabendo, eu respondo. Tá? Temos o Palácio Getúlio Vargas. Isso, Palácio Presidente Getúlio Vargas. Esse local, essa foto no caso aí, é uma foto de quando ainda era o Palácio do Governo. O nosso governador ficava nesse local. Atualmente ele não está mais aí. Atualmente esse Palácio Presidente Vargas, hoje ele faz parte de um outro projeto, onde a ideia é que seja um museu da gente. Atualmente tem algumas exposições, claro, nele, de trabalhos locais, de artistas locais, bem como outros. Nós tivemos aí uma demonstração permanente da Festa do Divino, que é um evento religioso que acontece aqui no estado, onde o nosso visitante pôde conhecer tudo a respeito. Então, ou seja, é um local que tem a representação do estado nesse sentido, tá? Ele é aberto à visitação também, a entrada é gratuita, você não paga entrada, porém ele tem um horário, no momento também é um local que está fechado, como eu falei anteriormente, mas isso é devido ao Covid, tá? Esperamos que tudo isso passe logo e que
venhamos a voltar tudo na normalidade. E esse local aí é um local que ele testemunha inúmeras fases que nós tivemos na nossa capital, né? Ele foi inaugurado no dia 29 de janeiro de 54, durante as comemorações dos 10 anos de instalação do território federal. Por quê? Rondônia hoje, ele é Rondônia hoje, mas o estado antes ele não existia. Nosso estado era território do Guaporé. Além do que, antes mesmo, na época da construção da estrada de ferro Matéria-Mamoré, a Rondônia não existia. Nós éramos o estado de... Aliás, nós éramos uma divisa do Mato Grosso e do estado do Amazonas. Então, assim... Temos uma pergunta, Marta. Desculpa. Oi. O Gilce pergunta, o Getúlio Vargas era de Rondônia? Eu também quis fazer essa pergunta para esclarecer. Não. Getúlio Vargas foi o presidente, foi um presidente do Brasil. Então, é uma homenagem. Tá. Perfeito. Uma homenagem do presidente. Pode continuar. Pode passar. Tá, pode passar. Acho que ainda tem mais, tem muito ainda, não? Temos a igreja de Santo Antônio. Tá. Deixa eu te acompanhar aqui pelo meu. Eu não estou vendo o seu. Tá. A igreja de Santo Antônio. Hoje, onde está a igrejinha de Santo Antônio, que vocês estão podendo ver, que foi construída em 1913, o local onde ela está hoje é onde tudo começou. Tá? A nossa história, a nossa construção de município, de estado, de município no caso, começou nesse ponto aí. Nesse lugar se iniciou a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, porém, devido à questão das rochas que tem, porque eu não coloquei uma foto que visualizasse, mas tinha muitas rochas, era difícil a navegação dos navios a vapor para chegar até esse local e deixar todo o equipamento. Então, o que aconteceu? Desceu 7 quilômetros, onde hoje é o complexo ferroviário, que vocês viram inicialmente uma foto do complexo ferroviário, para que se pudesse começar a construção da ferrovia. Essa construção de ferrovia, ela vai de Porto Velho a Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia. São 366 quilômetros de ferrovia, tá? Porém, deixando bem claro, que é uma pergunta que todo mundo faz, essa ferrovia ela não existe mais. Esse trajeto não existe mais até Guajará-Mirim. Existem fragmentos dessa ferrovia que nós podemos estar conhecendo, mas o trajeto até Guajará-Mirim não existe mais, tá? Está desativado. Mas tem alguns trechos desse trajeto que funcionam assim ou está totalmente desativado? Não funciona, está totalmente desativado. Tá. Na verdade, nós temos aqui em Porto Velho um pequeno trecho da estrada de ferro onde tem um passeio de litorina, que mais à frente, eu acho que eu coloquei um slide da litorina, né? Eu acho que eu coloquei um slide da litorina. O seguinte lugar sim, a litorina. Estou vendo aqui. Isso, não. Nesse espaço aí da estrada de ferro, da igreja de Santo Antônio, nós temos o Memorial Rondon. É no mesmo espaço, tá? No mesmo local, nós temos o Memorial Rondon. O Memorial Rondon é um local novo para visitação. Novo assim, já tem alguns anos que foi construído, mas quando eu digo novo, ele faz parte do nosso roteiro turístico dentro de Porto Velho. Tá? Esse é um espaço onde o nosso visitante ele vai conhecer um pouco mais sobre a vida e o legado do Marechal Rondon, que foi patrono das comunicações. Nesse espaço, as pessoas conseguem ter visitação permanente Aliás, essa visitação é permanente e ela é gratuita, tá? Você não paga nada para entrar. E o memorial onde ele integra aqui, ele faz parte de um complexo que foi construído justamente para poder mostrar aos nossos visitantes quem foi Marechal Rondon e qual a importância dele para o Estado. Inclusive, o Estado tem o nome de Rondônia por conta do Marechal Rondon. Tá? São alguns salões que tem nesse complexo, onde nós temos vídeos que mostram algumas das expedições que o Rondon fez. Nós temos aí maquetes, salões com maquetes dos locais de telecomunicações que ele fez dentro do estado de Rondônia,
porque ele foi responsável por trazer a comunicação via telégrafo. E temos também um telégrafo, onde o visitante consegue ver como é que funcionava o telégrafo, os nossos monitores, os rapazes. O Rondon, ele era descendente de alguma espanhol? Só para saber, ou era brasileiro? Pode ser que era brasileiro, mas era descendente Brasileiro. de... A descendência dele eu vou ficar te devendo. Tá. Eu vou ficar te É que o devendo, mas eu sobrenome acho que posso trazer para é você e hispano. colocar no. Eu posso colocar, depois passar para você e depois você inclui na descrição. Pode ser? Sim, achei interessante. Sim, pode ser sim. Depois a Tá. gente conserta isso. Inclusive, tem no Mato Grosso, tem um museu também de Rondon, porque ele é do Mato Grosso, ele é mato-grossense, que também apresenta a história dele também. Então, assim, e Marechal Rondon, ele era tido como um pacificador, né? Ele defendia muito os índios, então ele falava que se fosse preciso morrer, morria, e no caso, justamente para manter a questão da paz. Ele era um homem que levava a bandeira da paz. Tá. Temos a litorina, né, que você ia comentar. Isso, eu pensei que eu não tivesse colocado a foto da litorina, tá? Hoje a litorina é uma das que restam, né, do acervo da Estrada de Ferro. Essa aí, no caso, é a que hoje faz um passeio de uns 25 minutos, mais ou menos. Também, no momento, ela está parada, mas a gente torce para que retornem as visitações como estavam sendo. E, no caso, as litorinas, elas eram uma forma mais rápida, né, de transporte, mais rápida nas estações da antiga ferrovia, né? E essa, no caso, graças ao trabalho dos membros que compõem a Associação de Ferroviários da Madeira Mamoré que temos aqui, que eles, graças a eles que cuidavam, eles mantinham tudo isso com muito carinho pelo que é essa história de preservação de patrimônio, e também por conta da memória, né? Esse bem, ele foi tombado aqui pela Constituição do Estado de Rondônia. Então, ele, no caso, esse bondinho aí, vamos chamar assim, bondinho, ele possui 17 assentos, tá? É só um vagão, ela está em exposição lá, mas também é para passeios, tá? Passeios turísticos. A ideia é que esse passeio, ele se estenda um pouco mais. Hoje é 25 minutos, mas de acordo com o passar, eles estão recuperando os trilhos na medida do possível, até mesmo porque, como a cidade de Porto Velho margeia o Rio Madeira, né? Nós ficamos na margem direita, então parte desses trilhos, eles caíram para o Rio Madeira por conta da cheia que nós tivemos. Nós tivemos uma cheia aqui em 2014 e quase que perdemos parte desse patrimônio. Então, assim, muita coisa também se perdeu. E os trilhos foram uns que caíram, desbarrancaram no rio. Então, estão tentando reconstruir parte do trajeto para que se transformem em um atrativo a mais. Já é um atrativo, né? Mas que ele traga muito mais pessoas para a gente conhecer e poder usufruir desse passeio, que é muito bom. Apesar de ser 25 minutos, você faz uma viagem no tempo. Eu vou mostrar para eles o Rio Madeira, né? Porque você comentou do Rio em Tá. 2 ocasiões e para que eles saibam, ou vejam, uma pequena foto que eu deixei Tá. aqui, para que vocês vejam a imensidade, o tamanho desse rio. Aí isso tem um pouquinho. Aí nós temos a ponte. Essa ponte aí é uma ponte que cruza o Rio Madeira. Ela é para interligar Porto Velho ao Amazonas. Lembrando que do outro lado da ponte ainda é Porto Velho, tá? O município mais próximo de Porto Velho vai ser o Maitá, que fica no Amazonas. É mais ou menos 2 horas de viagem, mais ou menos, para chegar lá. E ali sim se faz fronteira com o Amazonas. Antes fazia-se a travessia por balsa, então demorava muito. A ponte ela veio para encurtar distâncias, digamos assim.
e facilitar o deslocamento das pessoas. E Tá. essa ponte aí também, quando você faz o passeio de barco, o barco chega até ela, ou dependendo de como está o nível da água do Rio Madeira, você também atravessa a ponte e faz o contorno de volta. E esse daí é o nosso maior ator, porque ele foi responsável por muitos acontecimentos. Ele tem essa coloração caudalosa, que chama de caudalosa, porque é um rio que ele vem descendo os Andes. É um rio, ele é a junção de dois rios, chega aqui no Brasil, se eu não me engano, fugiu a memória agora, não sei porque na live tudo, a gente acaba esquecendo muita coisa quando a gente faz live, né? Parece que é nervosismo. Mas é um rio que faz uma junção, e como ele vem descendo os Andes, ele vem trazendo muita madeira, por isso o nome de Rio Madeira. Tem um período do ano onde você consegue ver muita madeira, muito tronco de árvore no leito do rio e ao longo do rio. Só que, por exemplo, nós temos aqui a usina hidrelétrica de Santo Antônio, que é ali que fica ao lado da igrejinha de Santo Antônio, aquela capela que nós mostramos. Então você tem a usina ao lado, e então a usina ela segura parte dessa madeira, mas também ela devolve para o rio, porque essa madeira também traz traz vários seres que faz parte do ecossistema desse rio. Então ela retém por um momento, mas depois ela devolve para a natureza. Entendeu? Então ela faz seguir o seu processo. Tem a usina, mas você ainda consegue ver, acredito que no mês de fevereiro, se eu não me engano, é no mês de fevereiro que você consegue ver mais essa madeira. Temos o Museu Internacional do Presépio. Eu não poderia deixar, né, de incluir o Museu Internacional do Presépio. Esse é um local bastante visitado. O Museu Internacional do Presépio, por quê? Ele é o segundo ele é o segundo na sua categoria, em termos de categoria, ele é o segundo no mundo. Tá? Então, assim, ele tem mais de 1.000 peças, fugiu agora a quantidade de peças, tá? Aqui na ponta da língua eu esqueci. E essas peças do museu, o Padre Enzo, todas as vezes que ele viajava para algum lugar, ele trazia uma réplica de um presépio. Então tem um acervo imenso, fora que tem uma coisa que eu acho muito linda lá, e vale a pena você visitar, você que está me ouvindo, está em Porto Velho, está em Rondônia, ou está vindo para cá, ou pretende vir algum dia, visita esse museu. Ele tem o monumental, você faz uma viagem nas passagens bíblicas. Tem uma representação de todos os cenários bíblicos, onde se você fechar os olhos e ficar só escutando, só ouvindo, e depois você abrir os olhos e visualizar a imagem que está à sua frente, é como se você estivesse vivenciando tudo. É uma coisa incrível, vale a pena. Além do que ele fica na Vila de Nazaré, é uma vila que está sendo construída, ela foi construída com esse propósito de representação. Eles lá também fazem várias ações sociais, porque o museu, você paga apenas um valor simbólico, tá, de manutenção, porque eles têm algumas ações sociais, como escola, atendimento ao idoso, enfim, várias outras situações, tá? E tem outros, além desse, gente, tem muitos outros atrativos aqui em Porto Velho, tá? Perfeito. Vamos agora à segunda parte da live, que é a gastronomia. Isso, comida. Gastronomia. Como eu falei anteriormente, nós somos uma miscigenação de povos, somos uma diversidade cultural, fomos influenciados por vários estados do Brasil, influenciados por outros países, influenciados pela própria culinária, pela nossa raiz mesmo, que é indígena, pelo povo ribeirinho. Assim, nós temos uma influência muito grande de todos os lugares, né? E, como eu falei anteriormente, né, nós fazemos parte do Mato Grosso e Amazonas, né? E só no ano de 43 que nós viemos a nos transformar em capital de Rondônia, né? Como eu falei, temos aqui uma mistura imensa, e dessa mistura, e também nós temos a nossa gastronomia, ela é mais à base de peixe, tá? Não que não tenhamos os outros, carne, temos de tudo, mas o peixe é uma base do peixe Amazônia, de água doce, né?
Peixe de água doce. Peixe de água doce. Mas também temos peixes também de água salgada em vários restaurantes para aqueles que gostam de apreciar. E temos um prato que foi criado para representar o estado de Rondônia, tá? Esse é o pirarucu rondon. O pirarucu é um peixe que chega a 3 metros. É um peixe aqui de água doce, de escamas. E esse prato, ele foi criado por um chefe Manuel Jesus de Evangelista, que ele pensou num prato que representasse, falasse de Porto Velho, no caso, né? No caso, é a representação de Porto Velho, deixa eu fazer essa correção, tá? E que apresentasse características únicas da nossa região e os ingredientes próprios da nossa cultura, né? Do porto-velhense. E para que os nossos visitantes viessem apreciar e conhecer um pouco da nossa gastronomia local. Então, esse prato, ele vem a contemplar praticamente tudo isso, porque ele vem macaxeira, que nós chamamos de macaxeira aqui, que alguns conhecem como aipim, mandioca, né? Então, aí as frases, isso. Jambu. Para nós que somos falantes de espanhol, é a famosa yuca. É isso que ela está falando. No norte é conhecida de macaxeira. No Rio de Janeiro eles chamam de aipim. Eu, por exemplo, que moro em São Paulo, eu vejo no supermercado é chamado de mandioca. Para vocês terem uma ideia, estamos falando da yuca. Seria yuca em espanhol. Isso. E aí tem banana frita, né? E o molho do tucupi. Essa banana frita, alguns conhecem como banana da terra. Aqui eu chamo banana comprida. Desde criança eu chamo de banana comprida, mas de algum tempo pra cá eu ouvi falar banana da terra, banana da terra, banana da terra é a banana comprida. Que eu desde criança conheci como banana comprida, né? Caramba. Então assim, tem vários ingredientes que compõem esse prato e que ele tem essa representação do porto-velhense. Então esse é um prato que nos representa muito bem. Tá. Temos outro... pode falar, desculpa. Não, pode falar, se tiver pergunta, fica à vontade. Não, aqui pela questão do tempo, a gente vai comentar dos... Sim, temos 10 minutos. Eita, viu como eu falei? Então tá, vamos passar rápido aqui pra gente chegar lá na linguagem. Olha o extra aqui, tá? Nós temos a caldeirada, né? Tambaqui, que é um peixe. Isso, caldeirada, tambaqui em banda. Depois nós temos um tacacá, que é muito conhecido no norte. E o tacacá, nós temos aqui uma peculiaridade aqui, não sei se as outras regiões do norte não têm, eu andei pesquisando não, mas a gente aqui na fronteira com a Bolívia, os nossos vizinhos, os nossos conterrâneos, eles comem tacacá com pipoca ao lado, tá? Para os outros nortistas aí talvez seja inusitado, mas aqui também tem alguns que comem com pipoca ao lado. Depois que consomem, aí tem a pipoca do lado, tá? Tacacá com pipoca? Eu fui pesquisar, porque a primeira vez que eu vi eu achei estranho, mas eu fui pesquisar, aí uma colega minha que mora na cidade onde eu vi, ela falou que foi uma pessoa que pediu tacacá e queria comer uma outra coisa, comeu pipoca. Então ele comia pipoca, desde então pegou e eles comem pipoca e o tacacá. É diferente, né? Mas sim. Faz parte. E temos o tambaqui, banda assado na brasa. Na brasa, perdão. Na brasa. Aqui também tem o peixe assado na folha da bananeira, tá? Folha da bananeira. Você enrola na folha da bananeira, tempera normal e assa. E isso são alguns, tá? Temos uma variedade imensa. E os bombons. Aqui temos os bombons de cupuaçu, que esse não pode faltar. Bombom de castanha. Acredito que muitos estados do norte também tenham. Que é uma cultura do amazonense, né? Do amazônida, não do amazonense, do amazônida. Amazônida somos todos, tá? E o açaí. O açaí que eu esqueci da foto, lembra que eu falei da foto? Eu esqueci de colocar a foto. Aqui tem a foto. Eu lembrei depois. Tá? Pra quem não conhece o açaí, essa frutinha. Eu ainda não experimentei puro.
2 anos morando no Brasil, ainda não experimentei puro. Tô devendo Tem que isso. provar o Faz muito. legítimo, tá? É aqui do norte, Sim. tá? O legítimo. Eu vou ter que ou ir Legítimo. até o norte, chegar por lá e experimentar, porque por aqui teve um vizinho que ele falou que ia trazer para mim, porque ele tem família no estado do Bahia, Salvador, e ia trazer para ele. Mas ficou devendo ele para mim também. Então, o açaí é uma delícia, é muito bom, recomendo, tá? Mas o do norte é o legítimo, tá bom? Não vou dizer assim, o de Rondônia é o melhor, o do Amazonas é o melhor, porque senão meus colegas do Amazonas, meus colegas do Pará, do Amapá, vão brigar comigo. Então, o do norte, o açaí do norte é o legítimo, tá? Tem costume, por exemplo, do Amapá, eu me lembro que no Amapá somente não, tem outros estados, por exemplo, Hum. eh, Roraima, mas assim, lembro com clareza do Amapá, que eles comem o açaí com todos os pratos, o almoço, Isso, na isso. janta, de Faz manhã. parte Vocês também? faz parte, não, não, aqui Hum, não. Eu já não sou como eles. Quer dizer, perfeito. nós aqui, no Amapá, eu passei praticamente quase 2 anos lá, digamos assim, entre idas e vindas, mas eu vi lá, faz parte da alimentação deles, assim, normal, do dia a dia normal, é uma coisa bem normal. No almoço, ter o açaí com um frango frito, um frango assado, peixe e tal, seria como se fosse prato principal, junto com uma mistura. Aqui não, aqui não temos esse costume. Pelo menos tem pessoas que podem até ter, mas eu não tenho. Eu, Marta, não tenho esse costume. Eu tomo açaí com farinha de tapioca, com açúcar, coloco um pouquinho de água, não deixo tão grosso, mas isso depende de cada um, né? Cada um tem um Sim, gosto sim, diferente. perfeito. Deu até água Marta, na boca, viu? chegamos. Eu Dá, estou pensando no açaí com a farinha de tapioca. Nunca tá. experimentei, mas dessa live do Amapá, ela mostrou várias imagens, assim como você trouxe para gente. Ela colocou várias imagens. Aqui é uma forma que a gente come, tem no almoço, a gente come o arroz. E tem pessoas que botam o açaí dentro do arroz, comem junto. É costume aqui. Eu Como achei se bem fosse interessante. como se fosse tipo, por exemplo, eu tenho um arroz, o feijão e uma galinha, vamos supor. Então, Isso, o açaí ficaria no lugar do feijão ou ficaria no lugar do arroz, mas nunca sem a mistura. Sempre a mistura exatamente. junto. Seria o prato principal, digamos assim. Tá. Chegamos Certo? na parte do vocabulário, né? Então, faltando tão pouco tempo, e olha que eu corri, viu? Não procurei não me aprofundar em nada. Praticamente eu dei uma pincelada, digamos assim. Chegamos aqui no principal, a fala. Aí a gente mais ou menos dá o contexto. Ai, meu Deus, agora fugiu. Me ajuda aí, eu sei que você pesquisou, e pesquisou bem, viu? Pesquisou bem. Deixa eu... Não tem uma frase agora. Fugiu uma frase agora. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu anotei umas aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Peraí, só um pouquinho. Hoje está quente que só. Que só. Isso. Aham. Amanhã vai ficar que só você mesmo, que só aquilo mesmo, que só olha lá, que só tem aqui, que só tem ali, que só tem acolá. É É como aqui hoje. só aqui. É Tá. isso mesmo. Obrigada. É aqui só. Ó, estão perguntando cadê a frase. Como é que é? O sol tá quente que só aqui só. Quer dizer, aqui só. Quer dizer, só aqui está assim. Só aqui tem. Isso. Só aqui você vai ver. Só aqui. Mais ou menos, deu pra entender? É meio trocadilho, né? Eu tenho aqui uma frase que diz, não? Hoje está quente que só. Para quem ainda Hoje não conhece a frase, que só, separando a frase, ficaria que e que o só. sol. Isso. Seria Ele somente junta. aqui. A ideia seria assim, somente aqui.
Isso. Somente. Então, é algo, quando ele se acrescenta no final, é algo que é muito Isso. mais que demais. Por exemplo, poderia falar quente demais. Tudo bem, mas se ele fala Muito. quente que só, porque é muito mais que Muito. demais. Isso, mas que só aqui. Que isso Ó, aqui, que, tá? isso, mas que pra mim é só naquele momento. Só tá demais, tá rachando, o sol tá rachando. Tem essa palavra aí, você viu essa palavra? O sol tá rachando a cabeça. O Tá sol tá muito rachando. quente. O sol tá rachando a cabeça. Quer dizer, o sol tá muito quente. Tá forte Entendeu? demais. Tá rachando. Entendeu? Eu acho que deu Sim, pra sim. entender. Sim, sim, deu para entender sim. O que Outra. seria dar azia? Dar azia. Olha, essa é uma que eu não uso. Para falar a verdade, essa daí eu ainda não tinha ouvido. Dar azia. Acredito que tenha no nosso no dicionário de português, algum autor tenha escrito, mas eu particularmente eu desconheço. Dar azia. Tá. Vamos explicar o que eu achei do É, dar azia. dar azia. Seria encher o saco. O que a gente conhece aqui, por exemplo, em São Paulo, seria encher o saco. Para Torrar a os paciência argentinos, também. isso perturbar. Para os argentinos, eles têm uma hinchar las pelotas, né? E os Inchar la argentinos falam pelota. isso, hinchar las pelotas. Não hincha las Que é pelotas, pibe. bola. Inchar la pelota. Inchar Então, la pelota. agora, esse material que eu estou falando aqui das frases, às vezes eu pego algumas que a pessoa que é o convidado, ela não, eu tento que ela não saiba, para ver se ela pode responder. Aí ela vai também ver como é que ela responde, mas esse aqui eu estou pegando num site que se chama O Mundo em que Vivo. Então vocês podem acessar O mundo em ali que e vive. tem ali essas procura dicionário rondoniense. Aí vai aparecer algumas É, palavras bem interessantes. esse encher o saco, que é o significado, né? Também é torrar a paciência, tá? Torrar a paciência. Torrando a paciência. Ah, vocês falam torrar a paciência. Também, torrar a paciência. Perfeito. Também, tem outras palavras, mas também tem. Temos A outra colega palavra. do, Aham. colega do Amapá, a Gilca, tá falando que lá também, é da azia, aqui também, coisa chata. Porque é Ah, muito do perfeito. norte, né? Tem muitas Uhum. palavras que vocês vão encontrar igual. Sim, sim. Por exemplo, na Venezuela a gente fala me das ânsia. Me das ânsia. Ânsia, Vem daí. Que ânsia é ânsia. acia. Sim, Então, ânsia. obviamente, tem algumas frases que são parecidas, pela parte fronteiriça, pela parte linguística. Então, é só fazer às vezes a equivalência. O que seria piseiro? Piseiro é uma festa. Fulano foi pro piseiro, fulano chegou do piseiro. Tipo, ó, só vou usar um nome, tá? Não é alguém que eu conheço, é um nome esporádico, tá? Então, por favor, se alguém tiver com esse nome aí, por exemplo, Marilda veio do piseiro, Marilda passou a noite no piseiro. Eita, Marilda não vai acordar cedo porque passou a noite no piseiro, vai pro piseiro, já vai pro piseiro, né, fulano? Vai voltar que hora? Entendeu? Piseiro é festa, Entendi. piseiro é balada, piseiro é farra. Perfeito. O que seria marrapá? Mas rapaz, é um diminutivo, né? Seria o diminutivo. Seria, não é nem o diminutivo, como é que eu posso dizer? Não é nem diminutivo, mas rapaz, que coisa é essa? Mas também tem um outro significado, Mas rapaz, para com isso, que louco. Tem, deixa eu tentar lembrar aqui. Apesar de fazer parte das nossas linguagens diárias, né? Tem muitas aí que a gente não fala muito. Eu, por exemplo, não falo muito, não. É aquela primeira Não. da azia, né? Aham. Mas rapaz, eu falo. Eu falo mesmo. Mas rapaz, o que é isso? Marrapá. Seria tipo um nossa? Mas rapaz, como é que foi?
Bem diferente essa live, viu? Marrapá. Marrapá. Temos mais outra que é égua. 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 O que é isso? Égua, meu Deus. É uma expressão, na verdade, égua é uma expressão. Ah, égua, o que é isso? Ah, égua, meu Deus do céu, égua, o que foi aquilo, hein? Égua. Égua é um animal, sabemos. Mas na hora que nós estamos falando assim. Hoje mesmo eu acho que eu falei essa palavra umas 10 vezes. Deixa eu ver assim. Égua, eu não acredito que tu fez isso. Égua, fazer o quê, meu Deus? Égua, o que foi aquilo? Mais ou menos essas expressões assim. É uma expressão. Bem-vindo né? aí o Gustavo. Um cumprimento aí pro Gustavo aqui da Colômbia. Bem-vindo aí, Gustavo. Ele fez uma live comigo em espanhol também. Eu esqueci de falar para você que eu tenho um Instagram também pro espanhol. Eu não comentei isso com você. Mas depois eu passo para você. Aí você me dá uma olhada e dá um feedback também. Égua não é égua, não égua. Égua, não é. Então, Gilca, égua, expressão, não égua do animal. Eu até falei para ele. É uma expressão que a gente usa. Bora pro piseiro. O que seria isso para vocês? Bora, vamos, bora. Bora ali, bora lá, bora lá na casa da vizinha, bora fazer compra, bora em algum lugar. Vamos. O que seria bora pro piseiro nessa frase? Vamos pra festa, vamos Perfeito. pra farra, bora pro piseiro. Assim, ó, bora pro piseiro, maninho. A régua não vou não. Tem no estado do Espírito Santo, eles falam rock. Então, festa para ele é rock, que nem para vocês, piseiro. Aqui em São Paulo é balada. Em Brasília é fresvo. Acho que é assim, fresvo ou fresvo, esqueci a palavra, mas vai por aí o negócio. Então, vai variando, né? Afinal de contas é festa. Mas, isso. Sim. Até o Tucupi. Então, até o Tucupi, essa eu vou ser sincera para você. Isso daí eu não conheço bem. Aliás, eu não conheço essa até o Tucupi. Eu acredito que essa seja mais uma do Pará, né? Não? Porque aqui no norte nós temos algumas palavras muito conhecidas em um lugar e no outro, em algum estado e no outro. Algumas são diferentes, mas essa eu não conheço. Acho que algum vizinho meu, algum maninho meu deve conhecer, mas Tucupi, por exemplo. Tucupi aqui diz. Até o Tucupi é que tá muito cheio. Tá cheio de algo, pois tá cheio de gente. O piseiro tá até o Tucupi. Porque... entendi. Porque o Tucupi é aquele... Ai, meu Deus do céu. Como uma garrafinha, a gente coloca para temperar, faz parte da nossa culinária. É feito é tipo caldo. Tucupi, geralmente numa garrafinha, ele é com amarelinha. Alguns colocam pimenta, então fica muito cheio. E tucupi, ele é forte. Ele é bem forte. Perfeito. Mas essa frase é nova para mim, tá? Vou anotar. Até o Tucupi. Vou deixar aqui, pessoal, a frase no chat para vocês verem do que a gente estava falando. O Jesus, ele pergunta como é que fala festa ou balada em Curitiba. Olha, eu agora não me lembro, de verdade, não me lembro. Curitiba é Paraná, não lembro como seria em Paraná, no Paraná. Mas eu vou perguntar e daí eu te mando, Jesus, tá? Cheio de algo, vou deixar aqui no chat. É que eu acabei aprendendo bastante, muito com essas lives, porque graças a Deus a gente já está finalizando esse projeto, são 28 lives em total, que eu acrescentei 2, iam ser só 26, né? São 26 estados, mais a unidade federativa
Distrito Federal, mas aí eu tomei Brasília como se fosse mais um estado, porque eu queria falar dessa variação aí, e fiz uma live com o Guilherme, que ele tinha um sotaque meio caipira, e eu aproveitei, peguei ele, vamos fazer uma live para mostrar o seu Legal. sotaque. Então, isso foi foi bem legal. Porta. Uhum. Bora Porta, pro carne. banho. Carne, Bora pro hambúrguer. banho. Bora pro banho. Banho aqui são lugares, tipo balneário. Aliás, balneário, você conhece essa palavra balneário? Sim, sim. Balneário é um local que tem um rio. Então, assim, as pessoas vão tomar banho nesse rio. Banho. Então, assim, bora Tá, pro banho. Ou tá. então vamos ao balneário. Os balneários geralmente aqui são locais, assim, de visitação, que recebem um público maior de pessoas. Mas geralmente, se embora pro banho, vamos tomar um banho de rio. Tá. O que seria cega das cegas? Cega da cega, tu tá cego falando assim comigo. Mentira. Cega quer dizer mentira. Tá mentindo. Fulano tá cego. É cega o que ele tá falando pra mim. É cega. Aí alguém chega falando assim, eu estou tomando sorvete de morango. É cega, né? Pensa que vai acreditar. Cega. Mentira. É, é pra acabar. É pra Não acabar conheço mesmo. essa. Ah, é pra Pra acabar. acabar. Pra acabar é uma expressão que... Ai, meu Deus, como é que eu vou colocar? Geralmente a gente usa assim quando é algo que é forte e não tem pra ninguém. Ai, meu Deus, como é que tá o seu exemplo de frase aí? O que você Aqui achou? só diz que é o fim da picada. Isso, uma Agora coisa forte. ali tem uma gíria, picada. O que seria picada? Então teria que explicar picada para poder entender. No caso, é o fim da picada, é o fim de tudo. Acabou, não tem pra onde ir, não tem pra onde seguir. Acabou. Essa Tá. seria basicamente a representação. Porque picada, quando se fala aqui, é um local que você vai abrindo no meio do mato, tá? Então você abre uma picada. Você vai abrindo uma área, um caminho no meio do mato, um caminho numa linha que nós chamamos de linha que vai para uma área rural, Uhum. que chama-se linha, que é aquele trajeto, não é rua, é um caminho. Aí a linha X, a linha 8, a linha 4. Então, fulano abriu uma picada no meio do mato para encontrar uma árvore de samaúma, por exemplo. Ele abriu Uhum. um caminho no meio do mato para encontrar uma árvore de samaúma. Tá. Entendeu? Mais ou menos isso. Temos Eu uma última que é. espero que estejam me entendendo bem. Aí deixem o comentário se não ficou muito claro alguma frase que Aperte o coraçãozinho, né, se estiver com gostando. o maior carinho possível a gente depois coloca na descrição do vídeo Com como é que certeza. seria essa frase. A última, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. É tipo assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, então só Jesus mesmo para cuidar daquela situação. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma pessoa que é baladeiro, quer dizer, é do piseiro. É do piseiro, não tem jeito, não tem como parar de ir para o piseiro. Então, só Jesus na causa para trabalhar essa pessoa para deixar de ir para o piseiro. Entendeu? Perfeito, entendi. Perfeito. Essas foram as palavras que a gente deixou para comentar para vocês. Obrigada, viu? Perfeito. Muito bom. Marta, muito, muito obrigado. Parabéns pelo conhecimento que você Obrigada. passou para a gente. Isso deixa também uma imagem de que você gosta, ama seu estado. E você fez Muito. com muito carinho. E isso é importante para a gente, sempre
ter essa impressão que a pessoa gosta do que ela está falando no momento e não se sente como que ela está obrigado, perdão. Forçada, né? Então, Forçada. então você, com toda tranquilidade, trouxe todo esse conhecimento para a gente e, obviamente, isso é bem importante para a gente que eu que estou no Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil, mas também pessoas que estão fora do Brasil e não tem como falar com um brasileiro, mas escutando também se aprende. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, pessoal, que vocês tenham uma boa semana